A pergunta é, para a gente começar, como foi esse início aí, né? Até chegar na IQM, né? Porque você é físico, e aí acho que muita gente meio que fala, nossa, físico com um canal de IQM, será que tem a ver isso e tal? Então dá um início para a galera, né? Se apresenta para a galera. Resumidamente, o que acontece? Com 12 anos de idade, eu me sentei na beira da cama, pensei que era morrer. Concluí que morrer era ficar sem pensar, pirei, ninguém conseguia me ajudar. Um ano depois eu já queria ser físico, porque eu tinha entendido que só existia matéria, então, se só existe matéria, eu quero saber tudo que dá para saber sobre a matéria. Aos 13 anos eu já escrevia para a NASA como criança, pedindo coisas e eles mandavam. Acabei entrando no querendo me tornar um docente, e aí uma das coisas que eu percebi na física foi que a física não me dava as respostas que eu queria. Aparentemente nem estava muito interessada nessas questões, a ciência. E aí eu acabei conhecendo, anos depois de formado, eu acabei indo um pouco para a filosofia também, e conheci uma vidente num caso em que houve uma adolescente que sumiu em Santos, na cidade onde eu morava, e foi levada uma foto dessa adolescente para essa vidente, para essa senhora. É uma senhora que não vivia disso, era uma pessoa com vida estabelecida, filha de militar e super careta, digamos assim. Certo. E ela um monte de coisa que aconteceu. Ela falou que a pessoa estava bem, estava longe, estava acompanhada e que ia ligar para os pais. E tudo isso aconteceu. Ela estava bem, ela estava no Nordeste com um namorado e ligou para os pais. E aí, isso foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que a física não sabia explicar, porque o tempo para a física é uma grandeza linear. Grandeza linear é aquela que só vai numa direção, não volta. Então, a física, o físico, ele também está acostumado a ser um servo, um escravo, um devoto da natureza. Então, não importa o que eu pense das coisas, se a natureza me apresenta outra coisa, eu abaixo a cabeça. Acaba cedendo. E aí, com isso, foi um grande choque, porque a física não faz a menor ideia do que seja essa capacidade de alguém enxergar uma coisa que vai acontecer antes dela acontecer. E, a partir daí, eu passei a me abrir mais. E conheci, ao longo da minha vida, uma série de situações de pessoas que tinham poderes, mas sempre me pareciam coisas longe de mim. Pessoas especiais. Eu não sou especial. Pessoas especiais que tinham acesso, que viam, que sentiam. Eu não sinto nada. Aí eu conheci, através do Dr. Edson Amâncio, que é um médico muito amigo da família, ele me falou das EQMs e eu nunca tinha ouvido falar. Isso aconteceu em 2013, muitos anos depois. Eu mudei de profissão, inclusive, eu cheguei a ter, juntamente com meu irmão, uma produtora de comerciais para televisão e documentários. E aí, quando eu soube das EQMs, eu nunca tinha ouvido falar, eu fiquei chocado com o assunto, e aí eu comecei a ler tudo que existia a respeito. Infelizmente, praticamente nada existia no Brasil, em termos de livro, e aí eu falei, bem, não dá para não falar sobre isso para as pessoas. Porque, veja só, eu sempre tive em mente que quando eu tinha 12 anos eu não encontrava nada. Não existia nada de nada sobre nada. Tá. E aí, quando eu soube disso, assim, meio que foi natural dentro de mim uma sensação de responsabilidade de levar isso para as pessoas conhecerem. Como eu tinha tido uma produtora,
Eu tinha como fazer isso e eu preparei um piloto de programa de televisão e apresentei para 6 diferentes emissoras, que prefiro não dizer o nome, mas são as que estão aí, tanto em canal fechado quanto aberto. E aí, quando por 2 anos eu fiz 2 pilotos, apresentei, ninguém se interessou, um amigo da minha filha, que ela é atriz, e muitos atores fazem canais de YouTube para dar vazão à sua criação, e ele conversou comigo e eu falei, ok, então eu vou fazer um canal de YouTube. E eu comecei a fazer esse canal sem ter a menor ideia do que era fazer esse canal, onde que isso ia chegar, se aqui ia chegar em algum lugar, mas isso dava vazão à necessidade interior que eu sentia de compartilhar. Nunca quis convencer ninguém de nada. Cientista não se coloca nunca no papel de convencer alguém. Ele simplesmente expõe o seu raciocínio, a sua teoria ou a sua tese, o que quer que seja, e aí isso entra em discussão, algumas pessoas gostam, outras não gostam, e assim é assim que a ciência caminha. Então, dia 1º de janeiro de 2017, eu comecei o canal. Estava muito próximo de poder começar no dia 1º, e aí, como físico adora estatística, né? Então, eu falei, olha, se for no dia 1º de janeiro, eu vou poder ter fechado o que acontece no primeiro ano. Então, para começar no primeiro dia, vou falar, então vou começar às 0 hora, que é o começo do começo do começo. Então, Caio, agora, por isso que os vídeos saem às 0 horas? Essa é a origem. Mas também, cada um pode assistir a qualquer hora, né? Mas assim, aí virou um padrão, né? Eu acho que o padrão ajuda também as pessoas a se programarem, né? Eu acho interessante isso. Legal. Uma outra coisa que algumas pessoas perguntam, por que um vídeo a cada 2 semanas? E não um vídeo por semana, ou vários por semana. O motivo principal é a escassez de material humano para tocar o canal, e também não é fácil encontrar uma entrevista, porque não é tipo assim, alguém entra em contato, vamos fazer uma entrevista. Não, há todo um processo de conhecimento, sabe, que envolve primeiro trocas de e-mails, depois conversa por WhatsApp, até amadurecer a situação e aquilo virar uma entrevista. E, fora essa questão, tem a questão das legendas, porque isso é uma coisa que surgiu com o canal de uma certa forma. Eu sempre senti que esse conhecimento ele é tão importante que eu acho que ele não cabe só para o brasileiro, ele pertence a todo mundo. Sim. Né? Então, essa vontade, inclusive o fato dele ser bilíngue, é um pouco por causa disso, porque eu quero que as pessoas possam, apesar da língua portuguesa ser eu acho que é a 6ª mais falada do mundo, se não me engano, mas é uma das mais faladas, o que é muito bom, mas tem muita gente que não fala. Inclusive, um comentário uma vez, porque eu passei a fazer a transcrição para o português para depois traduzir para o inglês e depois para as outras línguas. Até uma pessoa comentou que, assim, uma pessoa questionou por que não precisa de legenda em português. Aí um outro comentário falou, mas você está esquecendo as pessoas com deficiência auditiva. E eu levei um susto, porque eu confesso a você, eu não tinha pensado nisso. Foi esse comentário que eu li que me fez atentar, é claro. Despertou, né? Falei, caramba, esqueci dessa galera. Isso tornou obrigatório até, né, que haja a transcrição para o português. E então é isso. Também no começo o canal fazia vídeos de até 20 minutos, mas nós começamos a gente precisa colocar mais conteúdo no ar,
E nós começamos a aumentar. Hoje em dia a gente faz até mais de 1 hora, só que as entrevistas também começaram a adensar, a trazer mais informação. Né? Então, a gente vai do jeito que dá, sem saber onde a gente vai chegar. É mais ou menos.